Olá a todos e todas que nos ouvem aqui no podcast do Sim e Não. Hoje estamos recebendo a Alessandra Campelo para começar o nosso mês especial, mês das mulheres. Esse mês a gente vai entrevistar só mulheres aqui no Sim e Não. E hoje aqui comigo para ajudar nesse bate-papo está o Dante Graça, editor do Sim e Não e editor executivo do acritica.com. Olá, Ruana. Olá, quem nos ouve. E a repórter de política Giovana Marim. Seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Secretária e deputada, licenciada. Seja bem-vinda. Obrigada, Aruana, Dante, Giovana. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Esse é um programa, você sabe, o Sim e Não, fala dos bastidores da política, então eu vou logo começar perguntando de política, né? Depois a gente vai para o tema de mulheres. Em relação mesmo às suas pretensões, como é que estão os seus planos, quando é que a senhora volta para a Assembleia, como é que vai ser essa eleição, já sabem por que partido vai disputar, como é que está esses próximos meses aí da sua carreira? Na verdade, eu volto para a Assembleia no dia 31 de março, eu devo pedir exoneração, né? Eu tinha inicialmente um plano de voltar um pouco antes, mas eu ainda tenho muitas missões na SEAS que eu estou tentando concluir ou deixar pelo menos encaminhado. O governador Wilson Lima enfim, nós estamos priorizando a assistência social. Então, dia 31 de março é a previsão do meu pedido de exoneração para que eu retorne aos trabalhos na Assembleia, né? Os meus planos este ano são retomar meu mandato, né? Retomar os trabalhos na Comissão da Mulher e retomar projetos de lei que eu já apresentei antes e que alguns ficaram parados, outros não. Apresentar novos projetos de leis. Eu acho que a assistência social ela vai acabar sendo também um dos perfis, assim, uma das características do meu mandato, a partir dessa minha saída e da experiência da SEAS, e eu devo ser candidata à reeleição para o mandato de deputada estadual. E o partido? Bem, eu ainda não conversei com o partido em que eu estou, que é o MDB, eu devo ter uma conversa com a direção estadual, com a direção nacional, mas verdadeiramente eu não tenho uma decisão fechada sobre isso, né? Eu estou tentando focar muito nas questões da SES e como o nosso prazo é até 2 de abril, eu pretendo, após o dia 15 de março, começar a pensar nessa questão mais partidária. A parte eleitoral, provavelmente, a partir do meio do ano, né? Mas essa questão partidária, eu estou tentando não focar nisso agora, porque eu realmente estou com muitas tarefas na secretaria. E as regras não estão muito claras ainda, né? A gente recebe muitos políticos aqui que a gente até fica pensando, ele está em cima do muro, mas na verdade ele não tem como, nesse momento, ter todos os elementos para decidir mesmo, essa né? Diferença de prazo, né? Da janela partidária com a federação, ela dá uma atrapalhada no Isso atrapalha muito, porque imagina, para quem quer mudar para algum partido que de repente pode federar lá na frente, e aí você tem uma conjuntura nacional, uma conjuntura local, a gente não sabe direito como vai ficar aqui a conjuntura local, então assim, tá bem complicado e em alguns casos vai ser meio que um risco, assim, uma mudança tentar a sorte quase, né? Exatamente. Mas assim, eu confio muito no trabalho que eu executo, na equipe que caminha comigo, né? Então eu tô relativamente tranquila em relação a isso, né? Tive convite de vários partidos e tive convite inclusive do meu partido para permanecer, né? Tive convite de 4 partidos pelo menos, né? Então eu vou analisar bem para tomar uma decisão, se não de cabeça fria e tranquila, mas pelo menos relativamente tranquila. A senhora estava falando aqui, desculpa te interromper, Giovana, só para não perder esse gancho. A senhora estava falando mais cedo e acabou de falar que a assistência social deve ser um dos nichos de atuação por conta desse ano de trabalho, né? Que rolou uma identificação. E muito tem se comentado sobre uma possível sucessão do seu primo, né? Do Alan Campelo ali nessa... Ele é meu irmão. Irmão, desculpa. Irmão de pai e mãe. Por que eu falei primo? Não sei. Enfim. Do Alan nesse posto. É um nome, além da questão familiar, politicamente, que você apoia para isso? Está sendo conversado de fato esse Olha, nome? O Alan, eu acredito que ele tem competência, né? E sensibilidade, que eu acho que é uma das coisas que a gente precisa na assistência social, uma das características que a gente tem que ter. Eu acho que ele responde tecnicamente, ele responde afetivamente e ele responde do ponto de vista político, porque ele inclusive está no partido em que o governador está atualmente. Então, politicamente alinhado. Eu acho que o Alan seria uma boa resposta. Não há uma decisão sobre isso,
eu não teria problema nenhum em relação a ele suceder, mas também, em hipótese alguma, seria uma escolha familiar. Né? Eu sou política e meu irmão é vereador de Manaus, mas a gente não vem de uma família de tradição política. Eu não sou filha de políticos, nem parente, nem, enfim, de grupo empresarial ou grupo político ou qualquer coisa assim. A gente vem de uma família muito simples, né? E a gente entrou na política pela política e por questões mesmo de vida, desde a universidade, movimentos sociais. Foi a partir daí que eu entrei na política. Então não tem muito essa questão da tradição familiar. O Alain é psicólogo e especialista em tratamento de dependência química, né? Então ele começou a vida também num trabalho social. Foi a partir daí que ele despontou para a política. Ele faz esse trabalho tanto do ponto de vista privado como profissional, mas mesmo no privado ele faz também de forma filantrópica ou assistencial para famílias carentes. O mesmo tratamento que ele dá para uma família de dependente químico que tenha condições de pagar toda uma equipe multidisciplinar, ele dá para uma família pobre e carente que tem o mesmo problema na família. Então o Alain, com certeza, ele traria as qualidades necessárias. Mas a decisão vai ser do governador Wilson Lima e eu acredito que o principal foco é manter o trabalho. A gente tem feito um trabalho muito intenso nos últimos meses, em menos de um ano a gente, com a liderança do governador Wilson Lima, e o espaço e a abertura que ele dá de ouvir os técnicos, de ouvir as pessoas da área, né, a gente conseguiu implementar aí projetos importantes. Eu acho que o principal objetivo dele é que a população não sofra com essa mudança na secretaria. Secretária, a senhora falou sobre essa conversa que a senhora ainda pretende ter com o MDB, né? E aí a gente queria entender essa possibilidade, né? Ainda tem possibilidade de alguma forma a senhora caminhar com o MDB, sendo que ele é um partido que diretamente estará ali nessa rivalidade, né, com o governador? Olha, eu acho que hoje a gente não tem uma relação tão próxima, mas eu tenho muito respeito por onde eu andei, né? Durante a minha vida toda, eu só fui de 2 partidos, e eu digo a vida toda porque eu tenho 47 anos, né? E eu, desde os 17, 18 anos, eu participo da vida política, então são aí 30 anos. E num país onde às vezes as pessoas em 4 ou 5 anos mudam para 4 ou 5 partidos, eu tenho muito orgulho de ter entrado e saído de cabeça erguida onde eu entrei. Então hoje minha relação com o MDB não é mais de proximidade, por questões políticas locais principalmente. Eu tenho uma excelente relação com a Executiva Nacional de Mulheres, da qual eu faço parte. E tenho muito respeito pelos meus colegas do MDB local, né? Respeito a todos os membros do partido, enfim, ex-membros, pessoas que já saíram também, que são meus colegas. Então eu não tenho problema pessoal nenhum. Só que eu vou ter que ter uma opção política. Hoje eu faço parte de um grupo político, caminho junto com um grupo político do governador Wilson Lima, né? Que tem um trabalho, digamos assim, do qual tem a minha mão, tem a minha marca, tem a minha digital também, principalmente agora na assistência social. Então eu acho que isso deixa, de certa forma, inviável essa caminhada juntos. Mas é algo, como eu disse, eu quero tomar uma decisão depois do dia 15, é a minha previsão, e onde eu for, eu vou guardar respeito por todas as pessoas com quem eu caminhei. Eu tenho uma característica política, e aí não é... Enfim, não vou ter que usar de falsa modéstia, que é a lealdade. Eu sou leal com quem eu caminho. Então, eu não comecei a caminhar com o governador Wilson Lima agora. Em 2018, no segundo turno, quando o nosso partido, o partido do qual eu faço parte hoje, o MDB, disse: todos estão liberados para tomar sua decisão, eu tomei a decisão de apoiar o governador Wilson Lima. Então, era um desejo que eu tinha desde o primeiro turno, não pude, porque a gente tomou uma decisão política naquele momento de não apoiar nenhum candidato ao governo oficialmente. Então, no segundo turno, quando eu fui liberada, desde ali eu caminhei junto. E eu acredito até hoje que fiz a escolha certa naquele momento, e mesmo nos momentos difíceis pelos quais o governo passou, e hoje a gente está numa situação bem diferente. E a senhora disse que pretende também ir atrás desse mandato novamente lá na Assembleia Legislativa. Por que não tentar para a Câmara Federal, né? Não seria também um caminho
aberto, né, para a senhora explorar, já que a senhora tem toda essa capilaridade no interior com os projetos sociais da SESC? Poderia ser, mas eu, pessoalmente, eu nunca tive vontade de ter um mandato na Câmara Federal, até hoje, né? Não sei no futuro. Mas eu não tenho, eu acho que eu ainda tenho muito a contribuir no meu mandato como deputada estadual. Eu gosto de trabalhar na Assembleia, eu sou daquelas deputadas que chega cedo, só sai quando o plenário acaba. Eu me pronuncio, se não todos os dias, quase todos os dias, quando eu estou na Assembleia. Eu sou uma deputada de parlamento e eu tenho uma característica muito de ir para bairro e ir para o interior. Brasília me prenderia. Eu acho muito, assim, de uma coragem, né? Quem quer ir para Brasília, quem quer trabalhar lá. Hoje eu não tenho a pretensão e nem uma vontade pessoal, mas eu gosto muito, ao contrário disso, eu gosto muito do trabalho que eu consigo fazer na Assembleia. Lá eu sou presidente da Comissão da Mulher, da Família e do Idoso. O meu trabalho voltado para a mulher é muito importante. Eu tenho projetos locais que não me permitem hoje pensar em ir para Brasília. Alessandra, eu vou trocar o senhora pelo você, porque, afinal de contas, nós somos da mesma geração. E todos os homens que vêm aqui eu chamo de você, porque eu esqueço do senhor, né? Eu vou te chamar de senhora. Mas, enfim, já são aí 30 anos de caminhada na vida pública. Você acabou de falar que só participou de 2 partidos. Um foi bem de esquerda, que era o PCdoB, e agora está no MDB, que é mais centro-direita, ou seja, você está aí nos 2 polos ideológicos, vamos dizer. E eu queria que você comentasse em relação ao machismo nesses 2 lados. A gente vê muitos exemplos na internet que mostram que não escolhe, né? O machista não escolhe ideologia, não. Tem machismo na esquerda, tem o machismo na direita, né? Você enfrentou o machismo nesses 2 polos aí, e como é que você fez para chegar tão longe numa sociedade onde a gente sabe que isso é estrutural? Eu começaria dizendo que o mundo é um lugar muito perigoso para nós mulheres. Infelizmente. A gente corre perigo dentro de casa, a gente corre perigo na rua. Eu sempre dou um exemplo de que um homem andando sozinho na rua é só um homem andando na rua. Uma mulher andando sozinha na rua nossa, uma mulher andando sozinha na rua. Que medo, né? Eu não acho e nunca vou achar normal, ao caminhar na rua, se vierem 2 ou 3 homens em minha direção, eu sentir medo. Porque se um homem estiver caminhando sozinho na rua e vierem 3 mulheres no sentido contrário, ele não vai sentir medo. Então eu sempre dou esse exemplo. Eu sofri machismo, sim, na esquerda, enfim, eu sofro machismo na vida. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? A realidade das mulheres. E é em vários aspectos. Na vida política, eu acho que uma das coisas que mudou e não sei se facilitou, mas que trouxe tirou um pouco da injustiça que a gente vive, a gente hoje ter acesso a 30% do fundo partidário. Eu tenho certeza que o que possibilitou minha reeleição foi ter tido, além do meu trabalho, obviamente, mas se eu não tivesse recurso para fazer campanha, eu não teria sido reeleita. E eu só tive acesso a recurso porque o meu partido, o MDB, tinha mais de 80 milhões de fundo partidário para dividir entre todas as candidatas do Brasil, inclusive as de mandato, como eu. Isso me possibilitou. E dentro do PCdoB também eu tive que lutar muito, e as pessoas lutam muito até hoje. E o machismo não escolhe partido. PT, PCdoB, MDB, DEM, enfim. O DEM nem existe mais, né? União Brasil. Tem que falar também o machismo. União, enfim, o PSL que virou União, o PS, em qualquer partido. E como que você responde a isso? Como lidar com isso? Eu estou falando até para quem está nos ouvindo que tem pretensões de entrar na política, mas fica assim, eu vou ter que lidar com isso. Olha, a gente tem que ter muita coragem, já começa por aí. Por quê? Porque primeiro já tem um discurso falso, dizendo que mulher não vota em mulher. Isso é a primeira mentira que contam pra gente. Mulher vota em mulher, sim. Mulher vota no candidato que chega com as melhores propostas. O problema é que nós, mulheres, não temos a quantidade de recurso que os homens nos partidos têm, os candidatos, para chegar até as mulheres. Normalmente o tempo de televisão maior é para o homem, o fundo partidário maior é para o homem. Eles acham, na maioria das vezes, um absurdo nós termos acesso a 30%, sendo que nós somos, no mínimo, 30% dos candidatos. E para te falar a verdade, do eleitorado, né? Eu acho que está errado, eu acho que tinha que ser metade candidatura
feminina, e eu sou a favor de que a gente tenha reserva de vagas nos parlamentos, porque não é correto a gente ser mais da metade da população e simplesmente se fazer um discurso, porque a mulher não vota em mulher. Não é. É porque quando você é candidata num partido, você não tem as mesmas condições de competição que um homem. Então já começa você ter coragem de enfrentar tudo isso, né? Fora isso, a gente acumula as responsabilidades, infelizmente é a realidade da sociedade. Para a maioria das mulheres, a responsabilidade ainda pela criação dos filhos, pelos cuidados com as famílias, mesmo quando é um casal ali, quando é uma família que tem um casal, geralmente recai sobre a mulher, né? Quando é um casal de homem e mulher, recai sobre a mulher a responsabilidade com a casa, com os filhos. Eu tenho 47 anos, meus filhos já são adultos, mas eu sempre fui a responsável, se o meu filho se alimentou, se ele passou na escola, enfim, o que meu filho está fazendo da vida, ou a minha filha. Os cuidados acabam recaindo sobre a gente. E não é só sobre os filhos. A gente também é responsável pela geração anterior. Geralmente recai sobre a mulher o cuidado com o pai, com a mãe, quando ficam idosos. E você imagina, eu tenho nível superior, sou pós-graduada, sou concursada, sou uma mulher relativamente não, sou uma mulher independente, né? Imagina para uma mulher que muitas vezes tem uma dependência econômica do seu companheiro. Quando o homem sai para a política, a mulher cuida da casa e cuida da família. E para a mulher ir para a política, quem é que vai cuidar? Dos filhos, daquela responsabilidade. Infelizmente, essa cultura do machismo que está embutida na nossa sociedade, inclusive desde as escolas, por isso uma das minhas leis é a lei do combate ao machismo nas escolas, porque eu acho que a gente tem que educar meninos e meninas para entender essa igualdade. Isso atrapalha muito. Eu diria que, assim, se tivesse uma palavra para definir como que eu consegui vencer essa barreira, esse teto de vidro invisível que tem nos impedindo de subir, eu acho que a única palavra que tem é coragem. Mas não é a coragem, a Alessandra é a mais corajosa, não. Todas as mulheres que entram na política, elas têm que primeiro se vestir de mulher coragem para elas conseguirem, enfim, ultrapassar as barreiras. E olha, nas outras profissões não é diferente. Nós sabemos. Mas... Giovana ia complementar alguma coisa? Não, eu só queria entender essa relação, né, dos 30% do fundo partidário. A gente sabe que teve toda uma situação, né, a nível nacional, desse debate, e a senhora está aí defendendo essa causa. Muitas das mulheres estão sendo, nesse momento, procuradas por diversos partidos, porque eles têm que completar aquela Precisamos de mulher, cumprir às vezes ali essa quantidade, né? Nem sempre é qualidade. Como é que a gente tem que trabalhar isso? Você acredita que tem que trabalhar essa cultura mesmo, né, da mulher na política? Eu acho que principalmente é com a educação, né, da população, para a população entender essa igualdade, a necessidade. Esse estigmatismo que criaram em relação à política também é muito ruim, porque parece que a política é uma coisa ruim, mas as pessoas têm que entender que o preço do pão que elas comem, a quantidade de imposto que se paga, a gasolina, o transporte coletivo, que absolutamente tudo na vida de uma pessoa, seja ela rica ou pobre, passa por uma decisão política, porque as leis são aprovadas no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores. Então, tudo que rege a sociedade no Brasil necessariamente vai passar pela mão de algum político em algum momento. Esses 30%, o que acontece? A gente tinha obrigatoriedade de ter 30% de mulheres nas chapa, candidaturas, né? Na chapa, mas você não tinha recurso partidário. E foi a partir de várias ações, tentativas de legislação, de decisão do TSE, inclusive, foi que ficou obrigatório, que os 30% sim tinham que ser cumpridos. Como é que você coloca 30% de mulheres candidatas e não tem o dinheiro, né? Então, isso facilitou. Hoje a gente tem cerca de 15% de mulheres no Congresso, aumentou, salvo engano, na última legislatura era 10% a 12%. Eu acho que vai aumentar mais ainda este ano, porque os partidos entenderam isso. E isso está fazendo também com que os partidos procurem mulheres com candidaturas viáveis, né? Porque os partidos hoje, eu acredito, né, que aprenderam que não vai dar para colocar candidata laranja. Colocar alguém só por colocar e colocar o dinheiro naquela candidatura para bancar a candidatura de homem. As mulheres não aceitam, e mais que isso, o TSE está de olho, né? E isso vai ser combatido. Eu não me permito, não aceito nunca aceitei ser candidata laranja. Quando eu decidi ser candidata a deputada estadual, eu fui candidata para valer, né? Enfim, e fui a única naquele ano, em 2014, eleita do meu partido. Eu queria até tocar nesse ponto da Assembleia especificamente, porque você acabou de falar
que gosta do seu trabalho na Assembleia e tal. Gosto. Mas nessa legislatura especificamente, algumas vezes você foi alvo de alguns ataques ali públicos no plenário, a gente acompanhando, seja silenciando, seja, né, falando, né, coisas desagradáveis, enfim, tendo embates ali que eu imagino que sejam bem incômodos de se ter numa discussão de ideias, né, em que o gênero não deveria pesar em quem tem mais voz ou não. Como é que você acha que vai ser esse cenário nessa volta? Você acha que essa animosidade que tinha ali vai ser a mesma? Ou, de repente, os ânimos hoje da Assembleia estão um pouco diferentes e, de repente, você não vai pagar um pato ali por estar defendendo, estar do lado do governador, quando muitos ali eram contrários naquele ponto? Olha, eu sempre fico do lado do que eu acho certo. Eu já fui da oposição praticamente sozinha e hoje defendo um governo que eu acredito que trabalha realmente pelas pessoas e eu vejo porque eu sou ouvida e eu consigo levar reivindicações da população para esse governo. Eu não sei como vai ser na volta, mas eu acho que... eu acredito que talvez eu não sofra os ataques que sofri durante o período em que eu presidi a comissão do impeachment. Que foi o período em que eu fui mais atacada. Mas eu não fui atacada só na Assembleia, eu fui atacada em redes sociais, eu fui vítima de muitas fake news. E as mulheres, elas são atacadas do modo mais baixo. Quando você observar o ataque a um homem político e observar o ataque a uma mulher política, geralmente as fake news envolvem muitas vezes até a vida pessoal, são palavras de ofensa mesmo, ofensa pessoal, ofensa à honra, ao caráter, à postura ou à vida pessoal daquela mulher política. Nós somos xingadas com palavrões, né? É bem complicado, por isso que eu disse, tem que ter coragem, assim, para ser política, porque não é fácil. Eu, no ano passado, abri diversos boletins de ocorrência contra fake news que eu sofri, enfim, calúnias. Meus filhos, eu perdi meu irmão na pandemia, eu fui xingada até quando saiu a notícia de que meu irmão tinha morrido, e as palavras são muito duras, muito baixas. Meus filhos e a minha mãe sofreram muito, meus irmãos, com isso. Acho que até mais que eu. Eles sofreram mais que eu com os ataques que eu sofri. Mas eu também não me calo. Se vier, eu estou pronta. Eu vou responder à altura. Da forma correta, com trabalho, mas também eu não me calo. Eu não me calo para homem covarde. É isso aí. A gente está gravando esse programa na véspera do Dia Internacional das Mulheres. E eu queria saber como é que está a agenda da Secretaria de Assistência Social para essa semana, o que a gente pode esperar aí de anúncios que vão ser feitos ou já foram feitos que você possa destacar. Olha, essa questão da mulher, onde eu vou eu levo isso, né? Então, na Secretaria de Esporte, quando eu fui da Secretaria de Produção Rural com as mulheres rurais, na Assembleia, uma característica, acho que a mais forte do meu mandato é a defesa dos direitos da mulher, combate à violência contra a mulher. E na Secretaria de Assistência Social não foi diferente. O nosso cartão auxílio estadual, uma das questões que foi colocada foi exatamente que a maioria dos beneficiários são beneficiárias, são mulheres. E na assistência social pôde ficar mais claro ainda para mim, e hoje está muito claro para o governador Wilson Lima, que a pobreza no Brasil tem o rosto de uma mulher. A pobreza no Brasil, a extrema pobreza no Brasil tem o rosto de uma mulher que não tem um companheiro e que cria os filhos sozinha, muitas vezes com recursos de auxílios, como o nosso auxílio estadual e o próprio Bolsa Família, que agora virou Auxílio Brasil, enfim. Então, a mulher é uma característica da assistência social, além da força de trabalho, que é mais de 95% formada por mulher na assistência social, as nossas usuárias do SUS, do Sistema Único de Assistência Social. Então, o nosso cartão auxílio estadual, a gente vai ter uma repescagem em abril, também privilegiando as mulheres. A repescagem está sendo feita em março, para começar a distribuição em abril, com cerca de 20 mil usuários que não foram buscar seus cartões ou que não tinham direito, embora estivessem no CAD único. A gente também está lançando, nesse dia 8 de março, com o governador Wilson Lima, os editais do CETAM, concursos específicos para as mulheres. São 4.300 vagas que vão ficar disponíveis durante um mês para que as mulheres possam se inscrever. Parte delas já triadas pela SEAS e outras que vão poder se inscrever pela internet no site do CETAM. Essas mulheres vão ter acesso a cursos de qualificação, a maioria deles de empregabilidade rápida. E a partir desse curso, da conclusão desse curso, elas também terão acesso a um financiamento da FEAM, que vai de R$500 a R$21 mil.
Então, por exemplo, a mulher vai fazer um curso de jardinagem para trabalhar numa empresa que tenha jardim, numa casa, etc. Quando acabar o curso, ela vai poder comprar os instrumentos com esse financiamento, vai ter 6 meses de carência, vai ter juros menores do que o mercado, que é o chamado crédito rosa. Eu dei um exemplo, mas são vários cursos, motorista de aplicativo, acabamento fino de obra, como rejunte, pintura, né? Enfim, são cursos para áreas onde há hoje emprego, onde há carência de mão de obra. E ela vai poder ter um financiamento no final. A gente também está lançando esta semana, vai ser o início do nosso programa de dignidade menstrual, um programa de combate à pobreza menstrual, uma das pobrezas mais cruéis que a gente tem, que só quem sofre é a mulher, e é uma pobreza invisível. Hoje, no Brasil, de cada 4 meninas, uma não tem nenhuma condição de ter acesso à higiene menstrual, né? De forma adequada. Não estou falando só de absorvente, mas, por exemplo, não ter acesso a água potável para tomar um banho, para fazer sua higiene. Meninas no Brasil inteiro faltam cerca de 50 dias de aula por ano por não terem condições adequadas de usar absorvente ou outro tipo, né, de produto para higiene menstrual durante esse período. Então, elas faltam aula. E o governador Wilson Lima está agora lançando essa campanha de combate à pobreza menstrual, onde todas as meninas em situação de extrema pobreza que estudam nas escolas públicas estaduais vão ter acesso a absorventes higiênicos de forma gratuita. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista afetivo, essa é a principal ação, assim, porque é algo que eu trouxe durante todo o meu mandato. Fui autora da lei estadual de combate à pobreza menstrual, que pretende, a médio prazo, universalizar o acesso a absorventes higiênicos ou outras formas, né, de proteção durante o período menstrual no Amazonas, para as mulheres pobres, não só as meninas. E a gente tem um governador que abraçou isso. Um governador homem e que entendeu, né, essa pobreza. É muito difícil. Imagina uma família que não tem dinheiro para comprar comida, como vai pensar em comprar absorvente higiênico? Só que isso é escondido, porque foi ensinado para as meninas que a menstruação é a vergonha da mulher. A mulher tem que ter vergonha de menstruar. E o que é um processo fisiológico natural. Então, quando a mulher está ali menstruada, a menina ou a mulher adulta, ela tem que esconder aquela menstruação das pessoas. Ela é diferente quando ela está com fome, que ela pode dizer, mamãe, estou com fome, papai, estou com fome. Mas quando ela está menstruada, não, ela tem que esconder. Então, elas usam jornais velhos, sacos plásticos, esponja, miolo de pão, papelão, enfim. Essa discussão, desculpa interromper, ela tomou boa parte do Brasil, acho que pelo menos do ano passado para cá. E quando escancarados essa situação, essa realidade, eu fiquei com uma coisa na cabeça: por que a gente demorou tanto para olhar para isso? A gente, sociedade como um todo, né? Por que será que a gente... Por causa do machismo. Eram as mulheres que estavam, né, com o microfone lá no parlamento. Por causa do machismo, nós somos poucas. Nós somos poucas. Eu já falei de pobreza menstrual no meu mandato passado. Eu era da oposição, nós éramos 2 ou 3 deputados de oposição. Nunca passaria um projeto de lei meu desse tipo. Né? Nessa legislatura eu tive apoio do governador. Tanto que eu saí da Assembleia e meu projeto foi aprovado logo depois, mesmo não estando mais lá. Os outros colegas assinaram. Enfim... Mas você tem que ter apoio político. No Congresso Nacional isso ainda não conseguiu ser aprovado. O deputado Marcelo Ramos e a deputada Tabata conseguiram colocar na lei federal que o absorvente higiênico pode ser considerado um produto de higiene necessário na manutenção da educação. Então isso já facilita, porque os estados e municípios vão poder também comprar absorventes higiênicos para... Mas é como eu disse, é invisível, porque é uma pobreza que só a mulher sofre, ela não pode falar, ela tem que ter vergonha de falar disso. Homem pode falar de camisinha, mulher também pode falar de camisinha, por exemplo, de prevenção à gravidez, e a gente não pode falar de menstruação, o que é um processo natural. Mais da metade da população menstrua. Como é que a senhora viu esses embates mesmo a nível federal, né? Várias declarações, inclusive machistas, que a gente pôde ver. Não tem vaga no orçamento para esse tipo de coisa. Declarações do próprio presidente da República em relação a essa situação. Como a senhora, como mulher, enxergou esse embate a nível nacional? Olha, a gente está, não diria anestesiada, mas já é comum ouvir isso, mas nunca aceitável. Digamos assim. É comum, não me assusta ouvir isso, mas eu não aceito ouvir isso.
né? Não me assusta porque eu sei que a gente ouve isso toda hora, mas eu não aceito ouvir isso, né? Então eu vou continuar batendo na mesma tecla, até que não seja mais necessário. E eu acho que a gente está trazendo uma geração de meninos e meninas onde eu vejo muito menos machismo, muito menos racismo, muito menos homofobia. Enfim, eu vejo uma geração de meninos e meninas assim que eu acredito mesmo que vão mudar essa realidade. Eu acredito muito. Eu acredito nos meus filhos, eu acredito nos meus netos, que eu ainda não tenho. Eu acredito nessa geração que está aí hoje de 14, 15 anos nas escolas. Quando eu converso com essa garotada, eu fico muito feliz. Eu acho que tudo que a gente está fazendo vale a pena. Mas é revoltante ouvir esse tipo de coisa. Como foi revoltante ouvir agora o deputado, né? Enfim, mamãe falei que fez aquela declaração absurda, revoltante, nojenta. Eu acho que aquilo foi uma canalice, sei lá, não sei nem se tem nível para canalice, mas foi uma das piores canalices que eu já ouvi. Eu não tenho palavras para aquilo. Quando eu ouço esse tipo de coisa, eu ainda sinto, o meu coração acelera, igual quando você tem muita raiva, não sei, eu acho que quem está nos ouvindo sabe aquele momento que acontece uma coisa que a gente fica com raiva, que a cabeça esquenta um pouco, que o coração acelera. Eu ainda sinto isso quando eu ouço essas coisas. Inclusive, para mim, ainda é um gatilho, assim, que é algo que não é fácil de ouvir. E eu escuto machismo no parlamento, eu já escutei muito mais. Eu acho que hoje eu tô mais empoderada, mas já escutei muito machismo. Já fui xingada com palavras de baixo calão e nunca aconteceu nada. Mas eu também vejo coisas acontecendo, né? Eu vejo deputados que assediam deputadas, né, sofrendo processos. Eu vejo a situação que eu acho que não vai ficar por isso mesmo que esse deputado falou, da ucraniana, né? Acho de verdade que merece sim cassação do mandato, acho. Por falar no Mamãe Falei, não querendo interromper, mas é que a gente já está chegando ao fim aqui. A gente tem... Eu peguei a sugestão. A gente tem aqui no nosso podcast o momento do sobe e desce. A gente espelha aqui, né, no programa essa coluna que tem no jornal impresso e que todos os dias a gente precisa escolher ali uma personalidade para subir e uma para descer. E a gente pede que o nosso convidado suba alguém e desça alguém. Tô falando do Mamãe Falei porque eu assino embaixo de tudo que você falou. Eu acho que ele é um excelente desce, mas não tô querendo influenciar, não. Mas eu aí, acho não, que já meu desce. Eu acho que já tá influenciado. Mas aí a gente pede sempre para que o convidado escolha. Então, para a Alessandra, quem é que hoje subiria e desceria na coluna? Olha, hoje desce o Mamãe Falei e sobe o governador Wilson Lima por ter abraçado o combate à pobreza menstrual. Tá certo. Quando a jornalista, ela faz, né, pensando já é ali editado, tá vendo? Editado já pra gente. Temos mais alguma pergunta? Só para não estourar aqui nosso Acho que a gente conseguiu abordar bem. Eu queria só tocar num ponto, já que, né, a gente falou de toda a conjuntura estadual aqui, mas a gente não pode tirar os olhos, né, do campo nacional. A gente está gravando aqui hoje, no dia 7, um dia que uma escala do ex-presidente Lula virou um fato político, né? E aí eu queria saber como é que se essa questão nacional vai pesar na sua escolha, né, do partido, se isso vai fazer alguma diferença, já que a senhora tem uma trajetória, uma história ligada ao campo de esquerda, e se isso vai pesar nesse momento diante desse nosso cenário nacional. Não, o que vai pesar na minha escolha vai ser exatamente eu encontrar um espaço onde eu possa continuar realizando o trabalho que eu faço. A questão nacional não vai pesar na minha escolha partidária. É isso. Então, agora acho que foi. Agradecer o Dante, Giovana e a secretária por ter, né, atendido o nosso convite, vindo aqui conversar com a gente nesse mês das mulheres. A gente vai ter muitos programas interessantes, nos acompanhem, nos sigam nas redes sociais, acessem o sinão.com.br. Obrigada, Alessandra. Eu que agradeço a vocês e quero aproveitar para deixar um recado para as mulheres, principalmente para as meninas, né, que nos assistem. Eu confio muito nessa geração. Que não desistam da política, que se candidatem este ano, que se candidatem daqui a 2 anos para vereadoras, enfim. A gente só vai conseguir mudar a política se nós tivermos mais mulheres, né? Nós somos mais da metade da população e nós não podemos ter medo, a gente tem que ter coragem. E eu acredito muito na força das mulheres. É isso aí. Então tá, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.